Eu, Paulo Roberto Couto, advogado agrarista, meu amigo, meu professor, Francisco Torma, no Papo Agrarista. Francisco Torma é uma referência hoje no crédito rural. Vamos conversar um pouquinho sobre o crédito rural. É preciso ter em mente, isso quem advoga no agronegócio tem isso em mente, mas é importante reforçar que existem duas modalidades de financiamento no agro. Tem o crédito rural, que é um recurso controlado, e tem o crédito privado, aí, por exemplo, da CPR, que é um instrumento inovador, teve a sua importância, tem a sua importância, mas ele tem regras um pouco distintas e às vezes, inclusive, na fixação de juros, nas garantias que são exigidas e também as consequências numa hipótese de endividamento. Principalmente. Francisco, crédito rural é complexo, é diferente de um crédito bancário qualquer e também existem modalidades específicas. Perfeito. De financiamento, né? Uma satisfação estar aqui conversando com meu amigo Paulo. De longa data, quantos eventos já estivemos juntos, já participamos de seminários e congressos. No primeiro congresso de Direito Agrário no Rio de Janeiro. 2017, o primeiro congresso, eu e o Dr. Paulo estávamos lá. E olha o quanto cresceu, né, esse evento maravilhoso da UBAL. É que a gente está aqui em Uberlândia. Estamos hoje em Uberlândia, né? 7º Congresso Nacional. Demos uma pausa no congresso aqui e eu vim conversar com o Paulo sobre essa importante ferramenta, até baseado no que acabei de falar. Fiz uma palestra agora sobre essa questão do endividamento, do crédito rural. E Paulo, é exatamente isso, essa questão importantíssima destacar. O advogado do agro, ele precisa entender essas diferenças porque são duas ferramentas completamente diferentes. O fim é o mesmo, que é afinal o financiamento do agronegócio, porque o agronegócio exige recursos financeiros em alto volume. Presume-se que a agricultura brasileira custe um pouco mais de 1 trilhão por ano. E eu preciso de 1 trilhão de reais para fazer agricultura no Brasil por ano. Movimentar. Olha só que loucura. Uma safra. Uma safra. Fazer uma safra eu preciso de 1 trilhão de reais. É óbvio que o crédito rural, aquela política pública institucionalizada em 1965, não vai atender toda essa demanda. Para contextualizar, nós tivemos em 1965 a institucionalização da legislação do crédito rural e, portanto, nasce ali o crédito rural como uma política pública que sempre digo que o crédito rural é tão política pública quanto saúde e educação. Política pública. Está na Constituição, tem assento constitucional, né? Constitucional. O único financiamento, a única modalidade de financiamento que está prevista na Constituição é o crédito rural. Por quê? Porque precisamos, o país, enquanto nação, se desenvolveu com base no financiamento do agronegócio. Porque o que eu tinha antes dos anos 60? Um país que dependia da importação de alimentos. Um país continental que importa alimentos. Isso é inconcebível hoje em dia. A partir do momento que eu institucionalizo o crédito rural, eu consigo com que esse produtor consiga trazer tecnologia para o campo. Se ele traz tecnologia para um campo, bom, ele já não planta mais à mão, ele já tem um arado. Estamos pensando lá nos anos 60, né? Certo. Ele consegue comprar um tratorzinho de pequeno porte. E aí começa a ter excedente. Começa a ter excedente, eu começo a ter venda de alimentos. Sobra. Eu não produzo mais para subsistência. Então eu estou entregando alimentos. E aí começa a desenvolver o Brasil. Aí nós saímos dos anos 60 nesse cenário de importador de alimentos, anos 80, 90, exportador de alimentos, porque já temos excedente para exportar. E aí a nossa economia, basicamente, majoritariamente, se baseia na agricultura e na pecuária brasileira. O que acontece lá nos anos 90, principalmente nos anos 90? Aquele período que a gente chama de ressaca do crédito rural. Eu tinha um crédito rural amplo, de fácil acesso, que atendia todas as demandas do agricultor e de repente o agronegócio cresce e aquela política pública não consegue mais resolver todos os problemas da atividade. E aí o que a tecnologia, a engenharia jurídica brasileira cria? A possibilidade de financiamento privado, ou seja, não é mais o governo criando uma política pública dentro do sistema bancário, dentro do Sistema Nacional de Crédito Rural. Eu tenho agora a possibilidade de privados, como nós, investirmos no agronegócio através o primeiro título que vem nesse sentido é a CPR, que é um instrumento que o produtor consegue fazer as operações de barter, ou seja, eu não estou te devendo em dinheiro, eu estou te devendo em grãos. Então você me fornece insumos, me fornece a semente, me fornece os químicos, e eu troco esses insumos pela minha produção, que eu vou te entregar depois que eu produzir. Então eu estou fazendo uma antecipação, pegando esses insumos e através de uma CPR eu consigo te dar a garantia de que tu vai receber esse meu produto depois que eu colher. E é nesse cenário que começa a desenvolver o agronegócio, a partir da CPR, das operações de barter, dos contratos futuros, que lá em 2021 deu aquele problemático todo, será que eu cumpro o contrato futuro, será que eu não cumpro, aquela história que tu bem conhece. E hoje temos outros títulos extremamente modernos, a CRA, a CDCA, a LCA, mais recentemente o FIAGRO,
Então, hoje é uma coisa tão tecnológica, tão moderna, que eu posso pegar meu telefone celular, venho aqui, vou comprar uma cota de fiado, pronto, sou eu investidor do agronegócio. Você, enquanto pessoa física, que trabalha no mercado financeiro, evidentemente tem que ter uma conta vinculada ao mercado financeiro, você consegue investir no agronegócio sem produzir e sem ser proprietário. Vira fazendeiro sem precisar se envolver com a terra. Se quiser botar o chapéu e a fivela para parecer bonito, tudo bem, andar de caminhonete, mas eu posso ser fazendeiro comprando uma cota de fiado dentro da minha corretora de investimentos. Sensacional. Então é importante que esses recursos, talvez as pessoas possam entender que é uma disputa, talvez entre crédito rural e financiamento privado, mas eles são absolutamente complementares e necessários, ambos são necessários. É óbvio que nós vemos observando há muito tempo que é uma tendência do crédito rural atender majoritariamente produtores pequenos, porque afinal de contas é uma política pública. Quando o produtor começa a ficar muito grande, de fato os tetos do crédito rural são pequenos para ele, ele vai trabalhar com o mercado. Mas, majoritariamente, é importantíssima a manutenção das políticas públicas de crédito rural para esse produtor pequeno, que depende da família dele, trabalha nesse imóvel, explora esse imóvel, e de fato o juro de mercado é muito caro para esse agricultor, ainda mais nessa época que nós estamos com margens extremamente achatadas. E a Selic muito alta também. A Selic é altíssima, o dinheiro fica caro, e ainda nós temos uma margem muito achatada hoje entre preço do produto, da minha produção e insumos. A margem já foi muito maior. Eu tinha uma margem de erro sensacional. Exato, hoje em dia operar, né? eu tenho uma margem pequenininha, o lucro do produtor rural é muito pequeno. Quanto menor, mais pequeno fica. Então, nesse cenário é importantíssimo esse subsídio que nós temos no crédito rural para deixar esse juro mais barato. As pessoas às vezes pensam assim, mas o governo dá dinheiro para o agricultor? Não, ele não dá dinheiro. Primeiro que o dinheiro não é do governo. Fontes de recursos de crédito rural a gente conversa uma outra oportunidade, mas não sai do caixa do governo. O que o governo faz é aplicar um pouco de dinheiro do Tesouro Nacional, sim, para reduzir esse juro do produtor. Porque tu falou, a Selic está cara, a Selic está 15, o nosso produtor vai pagar 8. Pô, temos uma diferença aqui, e essa diferença fica onerosa para o banco. Então, onde é que vem essa diferença? Do Tesouro Nacional. Uma operação típica de subsídio para que aquele produtor consiga produzir alimentos que vão servir, afinal de contas, para nós, né, com um preço, com um custo de operação um pouco mais reduzido. Pegando esse gancho, outros países têm subsídio mesmo para a agricultura. Nós temos, né? Então o crédito rural ele serve também de instrumento nesse fomento, nesse incentivo, nessa garantia, nessa segurança para que haja produção. Só que o que acontece? Aí um questionamento, uma crítica, uma reflexão. Muitas vezes, para ele ter acesso a esse crédito, ele tem que dar o imóvel em alienação fiduciária. Então, além da gente não ter subsídio, para ele conseguir um acesso, ele tem que transferir a propriedade para a instituição financeira, muitas vezes modalidades que se chama contratos, crédito, garantias, guarda-chuva, umbrella, né? Só que isso gera um risco muito grande. Então eu faço dois questionamentos, duas reflexões aí, até para a gente contextualizar. O produtor, quando firma essa modalidade de garantia, tem que estar muito ciente que está dando a propriedade em garantia, e então para a recuperação desse crédito para a instituição é muito mais fácil, muito mais rápido, e às vezes nem depende do poder judiciário. Propriamente dito, pode ser feito extrajudicialmente no cartório de registro de imóveis. E outra situação, a gente sabe que existe a possibilidade de alongamento de dívidas. Será que seriam aplicadas essas normas de crédito rural, próprias de crédito rural, tal como o alongamento de dívidas, nessas modalidades, por exemplo, numa CPR, no crédito privado? Questiono pelo seguinte: olha o evento climático extremo que ocorreu no Rio Grande do Sul, e muitos desses produtores tinham crédito de natureza privada, e eles estão submetidos a um custo muito elevado, e isso é uma coisa que aconteceu, a gente torce que nunca possa acontecer, mas pode criar um precedente jurisprudencial para a gente, enquanto profissionais ligados a essa área específica do direito agrário, pensar nesses tipos de instrumentos jurídicos para justamente fazer valer a política agrícola e o incentivo ao crédito, que é uma norma constitucional. Perfeito. Olha, acho que falando sobre alienação fiduciária, que é a primeira questão que tu trouxe aqui para o nosso debate, uma garantia agressiva desde para o tamanho das operações. Nós estamos falando de crédito rural, tá? Basicamente dinheiro para produzir, não estou falando de dinheiro para compra de fazenda, compra de imóvel. Crédito fundiário é outra pegada, aí até contigo.
Tem o departamento do crédito fundiário. Mas o crédito rural ele existe basicamente para quê? Para o produtor conseguir alcançar esses insumos para produzir. E aquela safra ano, né? Aquele pedacinho, por exemplo, o principal crédito rural que nós temos no Brasil é a modalidade de custeio. Custeio é justamente isso. Eu pego o crédito para comprar os insumos, planto a semente, uso os insumos, colho e paguei. Entendi. Fiz isso na safra de verão, eu vou fazer outra na safra de inverno. Na safra de verão próxima eu vou fazer de novo. Estou pegando 2 custeios por ano, que eu peguei, plantei, colhi e paguei. Um lapso temporal curto, extremamente curto, diferente do investimento. Eu vou comprar um trator e vou pagar em 10 anos, que é outra pegada. Mas o custeio, se nós trabalharmos com o custeio, com alienação fiduciária, que é uma garantia nova, relativamente nova, para o crédito rural eu posso dizer que é nova. Ela é muito agressiva, por quê? Porque eu estou transferindo a propriedade do produtor, eu estou exigindo uma garantia, penso eu, muito exagerada para o tamanho da operação. Talvez um excesso de garantia. Excesso, porque o que é o praxe? O que é o praxe dos custeios? Deveria ser, pelo menos, que o próprio grão fique, a própria produção agropecuária fique como garantia. Mas tudo bem, está sujeito ao risco agrobiológico, pode ser que esse grão não exista. Sim. Bom, aí nós temos que pensar nas modalidades de seguro, nós temos que assegurar essa operação, porque é muito forte. Vamos pensar, o produtor vai lá, faz uma garantia guarda-chuva, como tu comentou, para 10 anos. Então, 10 anos está fazendo aquela garantia da alienação fiduciária. Ele vai pegar nesse período, se ele faz safra de verão e inverno, ele vai fazer 20 custeios. Esses 20 custeios, algum vai dar problema. Alguma lavoura vai dar problema, ou porque não choveu, ou porque choveu. E aí nós vamos condenar esse produtor a perder o imóvel, porque nesse período todo dos 20 anos ele teve um revés, que não faz parte, não está de responsabilidade dele, porque ele não controla o clima. Então, assim, se eu vou para esse lado, eu estou me afastando longe dos objetivos da política agrícola. E política agrícola constitucional, como nós falamos no início, está aqui para proteger o agricultor, para nós termos produção agropecuária no nosso país. Sim. Então, aí seria a maximização de lucros. Aí eu estou dizendo assim, bom, aí não precisa crédito rural, então. Aí a gente cancela essa legislação que cada produtor se vira com o banco como para entender. Então, assim, se a gente ainda tem uma política agrícola brasileira, se a gente ainda tem uma Constituição Federal que prevê o incentivo à produção agrícola e agropecuária, bom, então vamos com calma aqui, porque o sistema financeiro nacional não pode ser tão agressivo assim a ponto de inviabilizar a atividade. Daqui a pouco eu penso assim, não, mas espera aí, se estamos exigindo uma alienação financeira para eu plantar, poxa, então eu vendo a minha terra, compro um apartamento em Balneário Camboriú e fico olhando o mar. Na verdade, você vai afastar. Você não tem. E já estamos aqui na nossa região com essa situação. Alguns agricultores já estão revendo se o negócio aonde eles estão fazendo, se a atividade agropecuária, a atividade agrária ainda é uma atividade interessante. Ou daqui a pouco o que produzia vai optar por um arrendamento, vender a propriedade para talvez investir na praia. A gente já está vivendo essa. E daqui a pouco ninguém mais produz. Porque o que acontece? Me espanta que o mercado que está envolvido no agronegócio, que se nós somarmos todas as fases, nós temos aí 25% do PIB, que é o PIB do agronegócio, não da agricultura, é menor. Mas se nós somarmos todos os integrantes dessa cadeia, nós chegamos a 25%, 26% do PIB nacional está vinculado ao agronegócio, que é desde a indústria que produz o trator, até as corretoras de grãos, a logística e tudo mais. Bom, 25% de PIB. Todo mundo está pendurado, todo mundo. A empresa que vende trator, o fabricante do trator, a corretora de grãos, o pessoal da Faria Lima, que fica emitindo os títulos vinculados ao agronegócio, a CPR, o vendedor de insumo, o proprietário da fazenda, considerando que de repente o produtor